Boa noite a todos vocês, bem-vindos ao canal Marta Hafner, mais uma vez aqui. Hoje nós temos uma grande mulher de Deus, uma companhia maravilhosa, e eu creio que também esse vídeo não vai ser diferente dos outros, vai falar no teu coração. Hoje nós estamos recebendo aqui a Luciana Aguiar, ali do Rio de Janeiro, não é isso, Luciana? E eu quero assim, que vocês assim abram o seu coração nesse dia de hoje para receber algo especial nesta noite na verdade, aqui já é sexta-feira, certo? Eu estou um pouquinho adiantada aí do Brasil, eu falo aqui de Portugal. E eu quero agradecer a todos os inscritos, todas as inscritas aqui do canal, todas vocês que têm enviado várias mensagens, não somente aí compartilhando, quanto também dando essa força aqui, porque com certeza a nossa voz ela está sendo alcançada, a gente já tem visto vários testemunhos, a gente já tem visto, inclusive, assim, um trabalhar específico da parte de Deus, e eu só tenho que agradecer por cada vida, por cada inscrito, por vocês que ainda não se inscreveram também, que você esteja passando aqui neste momento, que você venha realmente se unir a nós. Nós estamos fazendo aí um exército de mulheres. Eu acho que a Luciana caiu aí, viu, Hafner? Mas vamos continuar aqui. Eu creio que hoje não será diferente de tudo aquilo do qual a gente tem proposto durante todos esses dias que a gente tem aqui estado com vocês, a gente tem aberto também o nosso coração. E hoje Deus tocou no meu coração que nós vamos, a partir de hoje, bater nesta mesma tecla. Por quê? Porque foi algo assim que realmente aconteceu na minha vida, como eu já falei, alguns de vocês já sabem, mas aqueles que irão vir, eles não sabem. De repente, eles podem ter caído aqui por acaso nesse canal, certo? E então, nós estamos aqui para nos unir, certo? E estarmos em uma mesma união mesmo, certo? Para que a gente venha a despertar, fazer esse despertamento. Não é o mês de outubro ainda, certo? Outubro rosa, apesar de que eu também já estou aqui toda de rosinha, mas que realmente você venha a ter esse despertamento, para que você venha a evitar maiores consequências, ok? Hoje nós estamos aqui com a convidada, eu não sei o que foi que aconteceu. Filho, Luciana caiu aí, tá? Ah, tá ok. E aí, nós vamos agora ver se deve ter tido algum problema aqui na conexão, mas com certeza ela vai retornar de novo. E nós iremos falar hoje algo em relação ao câncer de mama, certo? Que atinge várias mulheres no mundo todo. É um dos cânceres que mais mata hoje em dia, mas também aqueles que são diagnosticados precocemente, pode ter certeza que você, depois, né, de tratado, você leva uma vida normal, da qual eu tenho, inclusive, tentado levar. Eu fui acometida, descobri no final de 2012, certo? E, no entanto, estou aqui contando história e estou aqui também te dando forças, certo? Para você que está passando por essa situação, para você que passou e ficou, inclusive, com sequelas, para você que passou e teve metástase, que você não venha desistir. Eu também tive,
certo? Mas eu creio que foi, assim, algo, inclusive, até permissivo por Deus. Então, assim, não acha que você vai morrer, certo? Porque a gente só morre no dia que a gente tiver que morrer, né? Principalmente aquele que tem fé, aquela que tem fé, certo? Sabe que se está em Jesus, não morre, né? Você, inclusive, não tem motivo para estar triste. Claro que todo tratamento, todo procedimento do tratamento, ele é realmente... você lida, né, com vários tipos de emoções, realmente. Você conhece pessoas realmente assim desmotivadas. Isso lhe deixa também uma margem de pensar, porque a gente só acha que acontece na casa do vizinho, certo? A gente nunca está preparado para receber qualquer diagnóstico positivo de qualquer doença. Imagine uma doença que nós sabemos que não tem cura, né? Mas só que a gente que tem essa fé em Deus, a gente sabe que o nosso tempo é do Senhor. E aquele também que não tem, isso não importa. Mas a gente veio aqui falar hoje justamente sobre os sinais e esses sintomas, certo? Que, inclusive, eles podem variar de mulheres, certo? Que tem esse câncer. Voltou aí a Luciana. Voltamos aqui. Viu, minha querida? Eu vou continuar aqui e a gente vai terminar, certo? Tá ótimo. Então, assim, é recomendável que você, mulher, certo? Que você conheça principalmente a sua mama, o seu seio. É necessário, certo? E é necessário também que você saiba reconhecer essas alterações para que você venha mesmo ser alertada ou mesmo poder até alertar outras pessoas, inclusive alertar ao seu médico. Então, assim, a melhor época realmente que a mulher ela deve buscar um médico para fazer uma avaliação normalmente, no caso, para procurar essas alterações, o bom seria que você fosse depois da sua menstruação, aquelas que ainda estão, né, tendo menstruação. E aquelas que já passaram, certo? Que já estão na menopausa, o bom é que você realmente faça um autoexame e que você também vá ao médico, né, periodicamente, para que você venha fazer uma mamografia, para que você venha fazer as suas taxas, para que você realmente esteja livre, né, de ser acometida de um mal desse, apesar de que não tem como você, por mais, né, que você se alimente, que você se exercite, que você realmente esteja, nós não conhecemos, porque a gente sabe que o câncer ele é de fator hereditário. Então, queridos e queridas, né, porque nós temos também homens aqui, inclusive, homem também tem câncer de mama. Foi uma das coisas que mais eu fiquei chocada na época que eu tive, porque eu nunca imaginei na minha vida que homem poderia ter câncer de mama. É muito pequena a porcentagem do homem ter, mas acontece, certo? Então, assim, qualquer alteração na mama, independente, claro que na mulher isso tem muito mais probabilidade, mas é que você recorra ao seu médico, certo? Não vamos fazer... Eu estava falando nesse instante ali com a Luciana, né? Pastora Luciana Guiar. E, enfim, Deus nos uniu assim de uma forma linda. A Luciana, inclusive, ela já é um testemunho de que a nossa voz já chegou, né? O nosso testemunho já tocou. E eu fico feliz com isso, porque eu sei que várias de vocês podem estar passando por isso, certo? E eu estou aqui não só para dar forças, como também para dizer a vocês que há cura sim, certo? A cura
você vai passar processos, não adianta dizer que ninguém aqui é super mulher, como eu falo sempre, mas saiba que você vai sair muito mais fortalecida disso tudo, ok? E se você, assim, no meu caso, quando eu descobri, foi me tocando, certo? Eu tomando banho, alguém estava passando a situação, eu me toquei, senti o carocinho, e aí, quando eu fui ao médico, fiz todos os exames, fiz a mamografia, fiz a pulsão, né? Para fazer a biópsia, e aí realmente primeiro eu fiz a mamografia, depois eu fiz a ecografia. Foi aí que eu depois marcou outro dia, eu fui fazer lá a pulsão para fazer o exame, a biópsia, e realmente deu. Quando vem um diagnóstico desse, a sensação que se tem é que é uma sentença de morte para você. Sua cabeça, ela, não sei, é uma sensação tão estranha que a pessoa sente na hora, não é isso, Luciana? A Luciana, ela está passando esse processo, inclusive ela está aqui hoje, porque ela sentiu realmente assim uma grande afinidade, né, através aqui de nossas vidas. Eu louvo a Deus a tua vida, viu, querida Luciana? Amém. E assim, você vai conseguir, certo? Você já conseguiu. Eu acho que a pior parte, né, você já passou, né? Então, assim, cada mulher é uma mulher, cada organismo é um organismo, mas vamos nos cuidar, gente, né? Não vamos deixar, por exemplo, assim, nos tempos remotos, né, que não tem muito tempo, né? Vamos pensar assim, as pessoas não tinham frequência de ir ao médico, principalmente nós brasileiros, né? Só íamos mesmo quando já não tinha mais jeito. Pavor à medicina, inclusive preventiva. E hoje é a grande coisa, é você realmente, periodicamente, você está indo ao médico. E olha que Luciana é uma pessoa que ela cuidava da alimentação, certo? Cuidava do corpo, certo? Saúde física, mental e espiritual. E, no entanto, foi acometida, porque é isso que eu te falo, não é algo, entendeu? Que você é o seu próprio organismo que fabrica. Alguns dizem que pode ser também o lado emocional de coisas guardadas. Então, assim, existe um N probabilidades, mas o mais importante é que você consiga ultrapassar todas essas, entendeu? Etapas, porque são etapas. Se eu conseguir vencer, você não vai ser diferente de mim. E olha que o meu era um dentro de outro, de outro, de outro. Como eu falei aqui, existem outras, né? Se você quiser ouvir o meu testemunho, você vá no outro anterior a esse, certo? E veja lá, quem sou eu? Ali fala um pouco da minha história. Então, assim, já aproveita agora, já dá um like, porque com certeza esse canal ele vai atingir vidas que necessitam ouvir isso. Eu não sei, certo, qual sua classe social, não sei, isso não importa. O que é importante é que você procure um médico. Inclusive, nós temos aí o SUS no Brasil, que é muito bem assistido, certo, em relação a esse tipo de doença. Eles dão realmente um aparato assim muito grande. Claro que existem dificuldades, né? Nós sabemos, não somente de aparelhos, como também de técnicos, mas o nosso povo é um povo que ele fortalece, né? Mas existe também ainda muitos tabus. Por exemplo, os médicos daqui, Luciana, eles dizem assim, principalmente no caso lá na Suíça, como foi meu caso, eles dizem assim na sua cara, na sua fuça, inclusive se você tiver dias, sabe, de vida. Ele diz logo, ele diz, a probabilidade é essa, você tem tantos dias assim. Então, assim, isso para aqui já é uma coisa corriqueira. Para nós brasileiros é um choque, entendeu? Para nós brasileiros, isso, a forma, entendeu? De você dar um diagnóstico desse é muito forte. A gente tem um jeitinho, nós temos esse calor humano e tal.
mas, na verdade, a gente está lidando com aquilo. Então, é bom que, inclusive, a gente saiba do que se trata a doença. Ok? Eu deixo vocês agora com a pastora Luciana Aguiar, ela ali casada com o pastor Marcelo Parrelha, é isso? Marcelo Parrelha. Parrelha, isso. Viu? E ela é professora, inclusive, de espanhol, não é isso? Espanhol e inglês. Né? Português. Aí eu perguntei para ela, E português também. Em português, claro, português. Ainda tem isso, né? Imagine uma mulher aí. Então, assim, eu creio assim que isso que está acontecendo na vida dela, primeiro, é para a glória de Deus, certo? Deus quer usar a gente, certo? Principalmente assim, mulheres que têm um chamado específico, certo? E você já é mais do que vencedora, Amém. Luciana. Somos. Viu, querida? Muito mais do que vencedora. Certo? Então, eu gostaria aí de ouvir agora você, como foi que está sendo isso, na verdade, porque você está passando o processo, certo? Assim, na sua vida, como foi que você sentiu? Eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco, os inscritos aqui do canal Marta Hafner, justamente porque tem mulheres que precisam te ouvir, ok? Uhum. Para mim é uma honra estar nesse canal, inclusive é muito importante esse espaço aqui que a gente está tendo, porque muitas mulheres têm muitas dúvidas a respeito do câncer de mama, né? E talvez quem esteja nos assistindo agora esteja passando por esse processo também, esteja cheio de dúvida, ou tem medo, né? Incertezas sobre, será que eu um dia vou ter câncer de mama? O que pode provocar isso? O que é isso? Né? Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por esse canal, porque é uma ferramenta muito importante para atingir a muita gente aí que eu creio que nesse momento vai ter a sua mente aberta e esclarecida para esse assunto, porque como a gente estava falando, né, irmã Marta, existe muito tabu ainda a respeito do câncer. Né? As pessoas, quando passam pelo câncer, muitas vezes elas se sentem assim muito constrangidas, porque as pessoas geralmente quando pensam em câncer, meu Deus, é uma sentença de morte, acabou. Aquela pessoa já era, né? Não tem mais assim volta. Mesmo. A sensação é essa. Até porque, há algum tempo atrás, realmente, o câncer não tinha muito, assim, não havia muita alternativa de tratamento. Era realmente muito difícil que uma pessoa superasse essa doença, ou que vivesse muito mais tempo depois do diagnóstico. Mas, graças a Deus, ele é maravilhoso, ele é o dono da ciência, ele é o dono da sabedoria, e ele permitiu que a ciência aumentasse que a ciência fosse multiplicada de tal forma que hoje há, sim, alternativas para melhorar a vida daquele que foi diagnosticado com câncer, estender a vida e até mesmo curar, né? Através da fé e através também da ciência, por que não? Deus usa a ciência. Né? E falando aqui, pode falar. Não, eu só quero abrir aqui um adendo disso, porque às vezes eu até tento assim interromper, porque depois eu posso me esquecer e eu não quero. Deus, ele cura. Se ele quiser. É sempre isso que meu esposo fala. Até aquela música, né? Se ele cura. Se ele quiser curar, ele cura, certo? Se quiser, você nem vai precisar ir no médico, certo? Mas tem coisas que é necessário você passar pelo médico. Entendeu? Porque tem certas pessoas que não vão ao médico. Fulano orou por mim, curou. E Deus não estava naquilo, Deus não curou. É verdade. Né? A pessoa pode até vir a óbito por causa de uma irresponsabilidade, certo? De falsos profetas, que é uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia, né? Então, assim, tenham muito discernimento, certo? Em relação a isso, porque se Deus falar para você, certo? Claro que Deus pode usar quem ele quiser, mas aí você você se apegue realmente a Deus, porque isso vai ser muito importante na sua vida, certo? A fé,
certo? Mesmo a genuína fé, mas você também precisa ir no médico. Deus, inclusive, ele deu a capacidade, deu a sabedoria, certo, ao homem. Então, por que não também o médico? Deus pode operar através do médico. Então, eu não sou o tipo daquela pessoa religiosa, entendeu? Que, não, você não precisa ir para o médico, sabe? Deus já curou. Não, vamos ver se realmente Deus está no negócio, ok? Claro. Obrigada. E o que acontece? O nosso corpo, ele é uma máquina divina, não é que uma criação de Deus. Mas ele funciona como uma máquina. Ele tem que estar... o nosso organismo tem que estar tudo em harmonia para que ele funcione corretamente. Só que nós sabemos, né, devido ao desgaste, não é? Porque o nosso corpo se desgasta, como um automóvel, por exemplo. É um carro, né? É um carro, ele é 0 quilômetros, está tudo certo. Mas falhando, com o tempo de uso, ele começa a apresentar desgastes normais, não é? Ele está sendo usado todos os dias. E é necessário que haja um reparo, que haja uma manutenção. A mesma coisa é o corpo humano. E nós vivemos num mundo que nós estamos muito expostos a várias agressões aos nossos organismos. E se a gente não cuidar, isso vai ter uma consequência. E às vezes não é nem por falta de cuidado, mas porque são agressões do mundo externo, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que a gente precisa estar sempre fazendo um check-up, né? É interessante. Muitas pessoas pensam assim, Deus me deu saúde, amém, e está tudo funcionando direitinho, só que não esquecem que é necessário fazer um check-up, né? Ver como é que está o seu nível, por exemplo, fazer um exame de sangue para ver como estão os níveis, né? Colesterol, glicose, coisas normais. E também, no nosso caso, como a irmã falou, né? As mulheres fazendo uma mamografia, fazendo uma ultrassonografia, fazendo um preventivo, isso é importante. Claro, e uma coisa assim, anualmente, conforme o médico orientar. Né? E a gente vai se desgastando porque estresse, nós passamos por estresse diário, né? Esse mundo tão agitado, mesmo, né? Hormônios, nós mulheres, né, somos encharcadas de hormônios, né? Então isso tudo também influencia. Então a gente não pode espiritualizar tudo, como também a gente não pode deixar só no âmbito material, não é tem que ter um equilíbrio, né? O espiritual é importante, né? Nós temos corpo, alma e espírito, então o emocional também é muito importante que a gente esteja prestando atenção nisso, como é que está a nossa vida emocional também, né? E fazer um check-up periodicamente, ir ao médico, fazer os exames de rotina. Eu tenho aprendido muita coisa. Assim, houve um reset na minha vida. Eu creio que, como a irmã falou, né, o câncer, muitas vezes a gente se pergunta, né, acho que a primeira pergunta que a pessoa passa, que a pessoa faz quando passa por esse tipo de experiência, é o porquê. Eu me perguntei por quê. E eu conversei com outras mulheres que passaram também por essa experiência e a maioria delas me disseram a mesma coisa. Por quê? Né, e eu perguntei a Deus por quê. Né, Senhor, porque eu fazia o exame periódico, mas olha só a importância, se talvez eu não fizesse, quando eu chegasse a descobrir, como eu já vi casos assim, muito de perto, amigas, eu perdi amigas assim, não é? Porque elas não fizeram esse acompanhamento, não sei porquê, não, né, mas não fizeram, né, e eu fiz esse acompanhamento e foi isso que eu creio que Deus usou isso para que desse tempo de resolver, né? Creio não, tem certeza, né? Com certeza, né? Creio de certeza mesmo. Porque o meu caso foi muito rápido. Ano passado, em 2020, no início da pandemia, né? Eu fiz meus exames rotineiros em janeiro, como eu sempre faço, que é a minha época de férias. E estava tudo certo, exames de sangue, ultrassonografia. A mamografia eu deixei um pouco mais para diante por causa da pandemia, tive uma dificuldadezinha para marcar, falei, não, já fiz no ano passado, então vamos deixar um pouquinho. Eu sempre fiz todos os anos, porque eu acompanhava um nódulo que eu tinha já, tenho, né, há 9 anos, mas esse nódulo era considerado benigno, então era uma coisa assim, só de acompanhamento.
Em outubro, eu já estava, interessante, né? Eu já estava marcando ginecologista, porque todo ano eu fazia esse acompanhamento com a minha ginecologista, no meu preventivo. Em outubro, já com o exame com a consulta até marcada, eu senti, como a irmã, né, também, foi a irmã mesmo que descobriu, eu palpei a mama e eu senti uma dor e senti um caroço. E eu estranhei aquilo, eu falei, gente, não bati em lugar nenhum, não é? Não machuquei, por que isso? E não sumiu, continuou durante uns dias. Como eu não me preocupei, porque já estava marcada a minha consulta. Mas quando eu vi que aquilo ali continuava e não sumia, eu fiquei mesmo, gente, o que é isso, né? Mas tudo bem. Quando eu cheguei na minha médica, ela pediu a mamografia e fizemos, né? Fiz o exame e ela detectou um tumor estranho. Ela desconfiou, né? Porque ela estava ali de uma forma irregular. Então, quando é irregular, né? Já é um suspeito. Então, era uma lesão, ali um caroço suspeito, né? Um tumor. Ainda não estava decretado como tumor, mas era suspeito. Então, ela pediu a biópsia. Nódulo, né? Um nódulo suspeito. Então, ela pediu a biópsia e fiz a biópsia e aí veio o diagnóstico. Eu creio que todo mundo que passa por isso, né, passou. O chão abre, né? O chão sai, né? Parece que você vai cair num buraco ali, vai afundar. E aí, nessa biópsia, vamos lá. Qual é a próxima etapa? A minha ginecologista falou, procura um mastologista, porque você vai ter que resolver isso aí com ele. Procurei um mastologista, e aí vem um exame chamado imunohistoquímico, que eu desconhecia, eu aprendi. Existem tipos de tumor. Tem vários tipos, né? Não é, a gente sempre pensa, não, toda a mesma coisa, não. Até o tratamento difere, a agressividade difere. Isso. Então, eu fiz o exame imunohistoquímico e aí veio o resultado, que foi quando eu mais entrei, assim, numa numa crise, né, assim, e comecei a me questionar muito. Né? Nós mesmas, né? Porque eu fui diagnosticada com triplo negativo. O que é o triplo negativo? Talvez alguma mulher que esteja nos assistindo esteja passando por isso também, esteja enfrentando. O triplo negativo, ele é um tumor raro, ele atinge apenas 10 a 15% dos diagnósticos de câncer de mama, das mulheres, né, que são diagnosticadas com câncer de mama, e ele é muito agressivo. Para ter uma ideia, ele cresce, assim, de um dia para o outro. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha nada, eu tinha feito em janeiro uma ultrassonografia. Claro que a ultrassonografia, ela não é como a mamografia, que te dá, assim, uma visão mais clara, né, do que está acontecendo ali na sua mão. Mas, pelo resultado que eu tive, não era para me preocupar, né? Até porque eu já tinha feito uma mamografia no outro ano, no ano anterior, e estava tudo certo, eu vinha acompanhando. Mas o que acontece? O triplo negativo, ele cresce, assim, muito rapidamente, uma questão, assim, de dias, ele aumenta de tamanho, ele dobra de tamanho. E ele tem umas peculiaridades, ele não é causado por fatores hormonais. Então, quando termina o tratamento, né, existe um remédio que como a irmã tomou, que a irmã, né, contando seu testemunho, né, que eu agora não me recordo do nome, porque não é no meu caso, eu não vou tomar esse remédio, no né? caso, para fazer a hormonioterapia depois? Isso, hormonioterapia. Tem o tamoxifeno e tem o letrozol. Isso, okay? Exatamente. No caso do triplo negativo, nós não tomamos esse remédio porque ele não responde, ele não funciona. Não é? Não há outra alternativa, por enquanto, a não ser a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia. No meu caso, a quimioterapia veio primeiro. Por quê? Porque o tumor cresceu muito rapidamente. De um mês para o outro, ele dobrou de tamanho. Né? E é uma das características do triplo negativo, esse crescimento rápido. Então, não deu tempo. Entre resultados de exame, não é? O tempo vai passando. E não deu tempo de operar. Por quê?
para que ele seja operado, ele tem que estar menor do que 2 centímetros. E ele já havia atingido isso. Ele estava com 1 e pouco, e de repente ele já estava com quase 3. Então, já não havia mais alternativa da operação de um mês para o outro. Então, o mastologista me deixou bem claro, né? Tem que fazer a quimioterapia para diminuir o tamanho. E então, aí sim, a operação. E aí vem aquele terror, né? Que muitos têm da quimioterapia. Nessa parte aí que eu quero, inclusive, entrar, porque depois do choque principal, vem todo esse processo, inclusive, na mulher, né? Porque da perca do cabelo, que nós sabemos. Exato. Porque, assim, não é toda quimioterapia, certo? Que cai o cabelo, não. Mas a do câncer de mama cai, certo? Porque interrompe. Os órgãos que você faz a quimioterapia são outros fármacos, né? Que não tem necessidade, não, que o cabelo não cai. Hoje, inclusive, já tem até aquelas toucas, né? Geladas e tudo, mas o normal é cair. Cair. Esteja preparada para o seu cabelo cair. E eu vou lhe dizer mais, cresce mais bonito. O que hoje tá assim, né? Mas não era assim, não, viu? Tá ótimo, tá lindo. Não era assim, não, viu? O que acontece, melhor, né? Cresce mais bonito, cresce virgem. É um outro tipo de cabelo, né? Mais forte. Eu também fui informada disso. O que acontece, né? Eu me perguntei muito e perguntei à minha médica por que o meu cabelo vai cair, né? A mulher fica com o cabelo, tem um amor pelo cabelo, né? As mulheres geralmente têm. Não, e é o véu da mulher, né? Exato, né? O cabelo, sobrancelha. É a moldura do rosto. Moldura, exatamente. Exatamente. E o que acontece? Eu perguntei isso à minha doutora e ela explicou por quê. Os fármacos que são utilizados na quimioterapia de câncer de mama, eles interrompem como se diz? Interrompem a multiplicação das células de crescimento rápido, porque elas reproduzem. Não, todas, as que se reproduzem rapidamente, né? Que tem um ciclo assim de reprodução menor, que é mais rápido. E as células capilares são esse tipo de célula. E aí é que causa essa queda do cabelo, né? E de outros pelos do corpo, né? Todos os pelos do corpo, eles caem, na verdade. Sobrancelha, cílios, sobrancelha. As unhas também, as minhas unhas dos pés, das mãos, ficaram tudo malicinho, igual a unha de bebê quando nasce. Exatamente. Isso aí, às vezes, atinge as mulheres no sentido da autoestima, que fica muito baixa. Fica em baixa. E outra, exatamente. Eu vou abrir aqui outro parêntese de novo. Eu, graças a Deus, eu tive o apoio do meu esposo, total. Porque você está com uma mulher, olha só, bem bonita, não é isso? Vistosa. O homem é normal querer que a sua fêmea, a sua mulher, ou a sua namorada, não noiva, esteja bem. Não só para ele, como para todos que veem. Isso é aquele orgulho masculino, é normal. Só que você vê a pessoa, fica como uma águia depenada, né? Eu me senti assim, não é isso? Interessante. Eu falei, pronto, eu sou águia, eu tenho que pensar agora que eu sou águia. Exatamente. Águia, vou ficar depenada e tal, mas quando eu ressurgir, eu vou ser muito mais forte, certo? Quando começou esse processo, eu sempre gostei muito da águia, e ela é meu arquétipo. Eu adotei como meu arquétipo. Inclusive, eu coloquei exatamente no meu Facebook. E na minha foto de WhatsApp, a águia. Muitos perguntam por que ela trocou a foto pela águia. Por quê? Assim que eu comecei a viver, né, essa situação do câncer, eu orando a Deus assim, me veio à mente essa experiência da águia, né? Quando ela chega cerca dos seus 40 anos, interessante, né? Ela já está
desgastada, né? Ela já está com o bico, né, torcido, não se alimenta tão bem, ela já está assim, praticamente se aproximando da morte, né? Suas penas já não são aquelas penas fortes, já estão... E aí é que chega o momento do reset, né? Exatamente. Do resetar, tem que recomeçar. É isso mesmo. Ela vai e procura um penhasco, onde ela bem alto, onde ela vai ter que passar por um processo doloroso, que é como se fosse, ela tá, como se ela estivesse morrendo para renascer, não é? Para renascer. Então ela vai ali arrancar, né, as suas penas vão cair. Ela vai arrancar as suas unhas, né? Ela vai arrancar o seu bico, ela vai bater com o seu bico ali naquele penhasco até que ele caia. Mas tudo isso por quê? Porque ela vai se destruir? Não, é porque para que tudo renasça. Vai haver uma renovação. E seja renovado, exatamente, nela, para que ela possa, então, viver, né, mais 30 anos, mais 40, mais 30 anos, mais 40 anos, o quanto lhe restar aí. E aí que eu vou falar. Tem muitos maridos que abandonam as esposas. Isso acontece. Fase. Eu já vi isso. Que é um horror, porque ela já está se sentindo, a autoestima dela, homens, já está muito baixa, entendeu? Fica mais nervosa. Normalmente as pessoas que têm isso, às vezes, sentem assim uma certa... às vezes, não é todo dia, porque os próprios medicamentos são muito fortes, a pessoa fica mais nervosa, a mulher fica mais inchada, certo? Sim. Porque toma medicamento, toma muito, antes da corticoides, não é isso? A base de um medicamento forte, inclusive aquilo ali que foi um horror para mim, acelerava meu coração, era um horror. Ataque cardíaco e tudo. Então, assim, existe todo um processo. Então, assim, se você não segurar na mão da sua esposa nessa hora, ou sua namorada e tal, e, sabe, não tem como ela se fortificar, certo? Inclusive, da forma exterior, inclusive. Ela vai ficar sem cabelo, ela vai ficar, né, com autoestima baixa devido a toda a mudança, né, corporal dela também. Então, assim, na verdade, quem cortou meu cabelo foi meu esposo. E o mais engraçado do mundo, que era o que eu mais temia, assim, sabe, assim, na hora, que vem logo para a mulher aquilo, vou ficar careca, entendeu? Exato. Não é nem assim, eu vou morrer. Você fala, ai, meu Deus, eu vou ficar careca, sabe como? Exatamente. Então, assim, aí eu disse, meu Deus, eu vou ficar careca. Mas, como sempre, eu sempre digo, não, mas usa uma peruca, bota uma touca, sabe? Faz uns toços na cabeça e tal. Só que sua pele também fica toda cinza. Não é isso? Exatamente. Ficava toda cinza. Era uma coisa assim, não dá para explicar. E meu esposo, ele raspando minha cabeça, quando ele acabou de raspar minha cabeça, não, e minhas lágrimas, não adianta, certo? Chorando, sabe, careca, porque assim, você não ia... Eu já raspei meu cabelo, naquela época que a Monique Evans, né, estava na moda, a cabecinha... Oxe, eu era fãzoca, né? E longe de Jesus, certo? Jesus estava perto de mim, eu que estava longe dele. Oxe, também já tive minha cabeça praticamente máquina 1, certo? E aí o que acontece é diferente de quando você está bem. Então, ali naquele momento, eu disse, não estava preparada, ninguém está, porque junta tudo na sua mente. Então, assim, ele foi raspando meu cabelo, e depois que ele raspou todas as lágrimas, com a cara toda inchada, ele olhou para mim pelo espelho, me lembro como hoje, falou assim, você sabia que você fica muito bonita de cabeça raspada? Ô, filha, eu me senti na pior das piores, a mais feia, a mais horrorosa do mundo. Ele falou isso. E eu sei que ele não falou aquilo para me agradar, porque realmente eu sei que eu fico bonita de cabeça raspada. Você sabia disso? A gente é bonita, independente de cabelo. Claro que o cabelo é uma moldura e tal, você está passando um processo... Mas o processo é tão duro da realidade, da doença, isso e aquilo, que você aumenta mais ainda. Então, o que eu quero dizer? Vocês, mulheres, bote o seu batom, entendeu? Bote o seu batom. Eu não usava brinco, certo?
E eu pedi, inclusive, permissão. Eu disse, ai, Senhor, eu queria tanto usar um brinquinho, né? Porque você fica igual um homem, né? E, no entanto, eu não falei nada com ninguém, não estava sem usar, e aí uma determinada cantora foi na igreja, na época, né, que a gente estava sendo líder nessa igreja, e ela levou uma caixinha de brinquinho lindo para mim, até da Swarovski, imagine, chique de dar dó, hein? E disse assim, olha, não me pergunte por quê, Deus mandou eu lhe entregar e disse que você pode usar, bem assim, e foi assim que eu falei com Deus, incrível. Ah, minha filha, pois eu botei o brinco na hora, falei, pronto, já estou liberta dessa parte, entendeu? E ali botei meu brinquinho e ficou, certo? Hoje eu uso assim os pequenininhos, às vezes um maiorzinho, não que eu seja uma pessoa religiosa, mas eu não, né, devido a usos e costumes e tudo, e eu mesmo não me sentia, sabe? Mas quando você tá, é lindo você botar, sabe? E outra, que coisa linda é quando o cabelinho começa a crescer. Aí você parece um bebezinho, sabe? Despertando, não é lindo? Ai, é fofo demais. Aí sabe foi o que eu fiz? Tirei, foi peruca, tirei, foi torço, touca, tudo que tinha, sabe? Tirei, assumi minha careca, certo? E cada dia o cabelinho crescia mais. E o pior de tudo, que você não pode pintar. Então, na minha frente toda, assim, eram os cabelinhos. E ficou assim, meio prata, meio, sabe? Fiquei na moda sem querer, entendeu? Então, assim, eu aceitei, eu me assumi. Então, assim, aceite. A primeira coisa que eu peço a vocês, mulheres, é que vocês aceitem o processo que vocês estão passando, certo? E se sintam bonitas, não deixem de se cuidar de pele. Claro, procure produtos mais naturais. Inclusive, eu quero falar também aqui, inclusive, hoje foi considerado, hoje eu digo assim, nessa atual conjuntura que nós estamos passando, que os desodorantes, inclusive, né, que tem alumínio, eles têm um dos... esses produtos, inclusive, que tem alumínio, ele tem probabilidade de dar muito câncer de mama, certo? Então, procure usar desodorantes ou até mesmo naturais, né? Produtos mais naturais, que realmente você não fique também se sentindo culpabilizado depois, porque passa muita coisa na cabeça. Será que eu comi assim, assado, né? Será que eu não malhei tanto quanto deveria? Será? Sempre o será. Será que eu usei algum produto, né? Então, assim, não se culpabilize. Se estiver acontecendo isso na sua vida, procure, né, de uma maneira, aceitar esse processo, porque vai passar. Tudo na vida passa, certo? Vai passar, daqui uns dias você está aí muito... O importante nesse momento é você cuidar, se alimentar bem, dormir bem, certo? Ainda mais esse processo que a gente está passando, que você, de forma nenhuma, pode, né? Porque, de repente, se você tiver com imunidade baixa, quer dizer, leva até a óbito por causa de outra situação, né? Da pandemia, né? Do processo, que eu não quero falar aqui o nome. Mas procure se amar, mesmo nesse momento. Pode falar. Inclusive, uma coisa que a irmã estava falando, né, sobre passageiro. Eu vou dizer, eu há 1 mês e 15 dias atrás, né, eu estava fazendo ainda quimioterapia. E tudo que a irmã falou, né, da questão do cabelo, a questão da pele, eu posso dizer, gente, não deixem. Eu já vi mulheres dizendo, eu não vou fazer. Não faça isso. Deus pode estar usando aquele recurso para salvar a sua vida, porque Deus, ele opera de várias formas. Ele pode operar também, mas ele pode usar também a medicina e ele usa. Então, eu ouvi relatos, né, de pessoas que se negaram a fazer porque eu não quero que meu cabelo caia, e vai morrer. Às vezes, por causa daquilo ali. Aconteceu com pessoa que eu conheço. Não. Isso passa. O que acontece, né? Não é uma coisa que demora. Se você se cuidar bem durante as sessões, né, os ciclos, quando você estiver fazendo ciclos, você vai ter uma resposta melhor. O seu sistema imunológico pode sim responder melhor, né? Se você se alimentar bem, se você procurar gerenciar suas emoções.
é difícil. Fazer caminhadas, né? E tal, sim, se você fizer uma atividade física. E o cabelo, ele cresce até durante a quimioterapia. Quando você chega numa... Porque, assim, tem as quimioterapias, né, que são vermelhas, que muitos eu tive que fazer, são fortíssimas. E é ali que meu cabelo começou a cair. Eu tinha cabelão, e ele começou a cair, eu tive que cortar, eu não cheguei a raspar, porque ele não caiu todo. Ficaram ainda umas pelugens. Eu não quis raspar, certo? Mas aí, depois das 4 químios vermelhas, vieram as brancas, né? Quem está passando aí por isso sabe. Tem pessoas que só tem que fazer as brancas, depende do tipo de tumor, né? Então, muitas mulheres, ou né, homens também, que a gente também tem homens que fazem, né? Que também, como a irmã falou, né? Também até tem câncer de mama. Durante as brancas, algumas pessoas, elas começam a ter os seus cabelos crescendo. Alguns não, demora um pouquinho mais, depende cada um tem um organismo, né? Mas, por exemplo, o meu cabelo, durante a quimioterapia branca, começou a crescer. Não com aquela força, um pouquinho, né? Ficou uma penuginha. Já não tinha caído toda, começou a crescer. Em alguns lugares onde tinha uns buracos, mas começou a crescer. Então, não deixe de fazer achando que você não vai ficar careca para sempre. Não vai acontecer isso. Esse pensamento se aninhar na sua cabeça, porque não é verdade. Né? E existem tratamentos, até para ele crescer mais rápido depois. Exatamente. Hoje em dia. E mas a pele... cresce mais rápido depois também. Cresce mais rápido, independente do tratamento. Exato. Cresce mais rápido. É incrível. A unha mais forte. Eu não sei, cada um tem um processo. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você, mulher, principalmente, né, que o homem ele já vive com o cabelinho dele cortadinho, se ele raspar ninguém quase nem vai notar. Não usa brinco, a maioria quase, apesar de que a maioria hoje também dos homens também usa, mas se ele não usar, ninguém vai ter essa, né, como a mulher. Então, assim, procure passar essa fase, certo? Se amando. Sei que é difícil de falar, porque depende também do seu estado psicológico, do estado também psicológico, financeiro, que a gente não sabe. Então, assim, você que tem cabelo grande, eu quero fazer esse apelo aqui, que sinta vontade de cortar o seu cabelo, não deixe lá jogado no salão, não. Doe o seu cabelo, certo? Porque existem profissionais, inclusive, que estão sempre em hospitais, que trabalham com isso só para fazer perucas para pessoas que não têm condição de comprar, certo? Então, assim, a gente tem que lembrar, inclusive, porque nem todo mundo tem condição de comprar uma peruca, não é isso? Nem todo mundo tem condição de até comprar, às vezes, um batom. Não é isso? A gente não pode falar isso aqui na Europa, que é diferente, né, a situação, mas o mundo está se preparando para coisas piores, não é só Brasil, países pobres, África, Índia, entendeu? O mundo vai vir coisa por aí, é bíblico, inclusive. Então, assim, a gente está passando um processo, inclusive, de esperança, certo? Mas vocês que estão passando principalmente esse processo de câncer, certo? E a gente está aqui englobando o câncer de mama, por quê? Porque foi o que eu passei, foi que a Luciana está passando, mas existem outros, né? Outros que estão passando por outros tipos também. Então, assim, não perca a sua esperança, certo? Procure primeiro se autoavaliar. Vai ser um momento de autoavaliação para você. O que é que eu preciso melhorar, certo? O que é que eu preciso? Porque na hora são tantos sentimentos que vêm até você, das pessoas que te rodeiam, né? São coisas assim, você fica, acho que até mais sensível a tudo, porque depois que passa, que você vai ver, meu Deus, como eu suportei isso. Então, hoje, para mim, falar isso, inclusive, para você, mulher, falar isso para você, Luciana, certo? Que está passando o processo, ele passa, certo? Ele passa, e assim, você vai sair muito mais forte, você vai superar, as pessoas que estão em torno de você vão ver isso sem querer. E um detalhe do que eu vou falar assim, aqui também,
tem coisas que você acha, como Paulo falou, quando pensa que está fraco, é que está forte. Porque você vai para lá, quando você chega lá, às vezes você se depara com uma pessoa muito pior do estado do que o seu. Então, eu ia, às vezes, assim, Beatriz Nico chegava lá que eu via, era uma forma que eu tinha, inclusive, de falar do amor de Jesus. Eu não ia para lá ser religiosa, aproveitar de um momento de vulnerabilidade da pessoa. Não, porque Jesus ele não precisa disso, certo? Mas é importante que você saiba que ele inclusive, coloca situações em nós para que a gente venha passar, até para que o nome dele também venha ser glorificado. Então, vamos fazer dessas oportunidades, certo? De você estar lidando ali com pessoas que estão ali naquele momento, você está entendendo? Precisando de uma palavra amiga, de uma força, de um sorriso, de um abraço, certo? Agora não, que a gente não está podendo nem isso, nem abraçar, né? Mas você pode, mesmo com sua mascarazinha, certo? E outra, vamos vacinar, minha gente, certo? O povo todo está preocupado, mas hoje a tecnologia é outra, sabemos que tem um sistema todo por trás disso, mas eu acho assim que se... Eu ouvi ontem isso de um africano e eu parei e pensei, eu falei, é verdade. Eu falei, de repente, se eles quisessem, eles envenenariam água, ou comida, ou qualquer outra coisa, não é isso. Vamos sim acreditar. O mundo já passou por várias outras também pandemias, certo? Inclusive, nós sabemos que existe também, certo? Todo um sistema por trás de tudo isso aí também, certo? Do câncer. Não é possível que até hoje, você está entendendo, essa cura não venha com tantos médicos bons, tantas mentes brilhantes, entendeu? Mas tudo tem seu tempo, certo? Então, assim, creia que você vai passar por isso, ou que você esteja passando por isso, mas você vai sair disso, você vai, inclusive, testemunhar, como eu estou aqui agora, como a Luciana, ela está passando, eu já passei, certo? Que a luz no fim do túnel, certo? Eu não sei qual é seu túnel agora que você está passando, né? Porque tem gente que pensa até em desistir de tudo, Luciana, sabe? E uma grande oportunidade que você tem de mudança. Vejam as coisas, até ruins e maus que vêm até você, como uma oportunidade, certo? Na sua vida de mudança. Então, é isso que eu deixo para vocês aqui hoje, certo? Eu já passo aqui agora para a Luciana, já está aí fechando, nós já vamos estar quase com 1 hora aqui. Vamos voltar a falar isso, desculpe, tá? Vamos voltar a falar isso mais vezes. E temos o Outubro Rosa, só que a gente já vai começar agora, a partir do mês de agosto, sempre eu vou trazer médico, alguma psicóloga e tudo, para a gente estar mastologista, para a gente estar falando, certo? Como se fosse uma campanha, eu quero bater nisso, nessa tecla. Tá ok? Vamos lá, Luciana. Então, uma coisa muito importante... Finais, como diz meu esposo Rafa. Uma coisa que é importante também é o que acontece. Muitas mulheres, elas, quando estão passando nesse processo, e eu também senti isso, por isso eu posso dizer, elas acabam se fechando, se escondendo, não querendo falar. Abandono. Exatamente. Eu tive muito apoio do meu esposo, graças a Deus também, que Deus me deu um esposo que também é companheiro, parceiro, e me deu um ânimo nessa hora. E sofrem até muito mais que nós. Exatamente. Porque mas mesmo as nossas emoções e tudo, e às vezes abala até mais, né? Eles precisam, inclusive, no início, também de acompanhamento também psicológico, se necessário. Exatamente. Tá? Eu, no início, não queria falar para ninguém. Eu não queria preocupar as pessoas que me amam, meus amigos, então eu falei, eu não vou contar para ninguém. Eu guardei para mim isso. E o que eu vi que não ajuda muito. Ao contrário. Não é que você vai sair falando, jogando aos 4 ventos, porque também não vai adiantar. Não. Mas procurar pessoas de confiança, pessoas de experiência. Porque se você não se comunica com ninguém também, como que você vai encontrar, como aconteceu conosco? Como aconteceu conosco? Se eu não tivesse falado para ninguém, como eu chegaria até a irmã, né? Exatamente. E nós estaríamos trocando aqui experiências que nos fortalecem
não é? E crescendo através disso e até aprendendo a lidar com a situação e vencer essa situação. Não é? É importante que você procure alguém que tenha maturidade, né? Um amigo, pessoas que tenham conhecimento também no campo, nesse campo da saúde, que possam estar ali contigo e te ajudar a passar nesse processo, né? Outra coisa inclusive, também... ter até uma empatia com o mastologista ou a mastologista, né? Isso. Ter empatia, né? É muito bom você ter essa confiança no seu médico, né? Exatamente, alguém que tenha empatia contigo. Uma outra coisa também que eu tenho aprendido, e que eu sempre, como eu falei no início, eu sempre perguntava por quê. Porque Deus não vai deixar a gente passar por nada se Ele não tiver uma lição para nos dar, não é? Que nós aprendamos algo com aquela situação para que a gente melhore. Eu sou muito ansiosa, não é? E Jesus falou, não andeis ansiosos por causa de coisa alguma, não é? Mas sejam as vossas petições conhecidas diante do Pai. Já basta cada dia o seu mal. Então, eu era uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. Assim, não é nervosa no sentido de explosiva, não. Nervosa, assim, eu sempre ficava muito preocupada. Dentro de você mesmo, preocupada, perfeccionista. Eu queria que tudo... era. Então, eu ficava ansiosa com tudo para que tudo saísse bem, e tudo tem que ser muito planejado e programado. E eu sempre ficava, ai, meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? Aí Deus vai e faz uma dessa com você. E nos para. Na hora, hein? Olha, exatamente. Exatamente. Se não houver vida, agora, Não, agora. Exatamente, nós tivemos agora, antes da live, ela pôde participar dessa situação comigo. Fala como a gente fala lá na Bahia, na bucha. Vamos na bucha. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, que gosta das coisas muito programadas, e tudo tem que estar muito certinho, só que a gente tem que entender que não que a gente não pode funcionar assim o tempo todo, porque isso causa uma carga de estresse muito grande e acaba afetando a nossa saúde. Tem tudo que a gente tem que deixar. Nem muito, exatamente. Nem pouco, né? A gente tem que encarar com mais leveza, porque a gente tem... E a gente também não pode pensar que a gente é insubstituível, que tudo a gente tem que estar ali na frente, resolvendo, porque... E assim, você não estiver ali amanhã, as coisas vão continuar, o mundo vai continuar, as coisas vão continuar funcionando. Exata coisa. E também não ficar com aquela coisinha de autopiedade, sabe? Exato. Não sei o quê. Sabe, gente, acorda, vamos continuar. Claro que você não vai estar com o mesmo pique de antes, certo? Você vai estar passando todo esse problema. Mas quanto mais você ficar introspectiva e se sentir doentinha, apenosinha, isso e aquilo, é pior. Pior para todo mundo que está perto de você. Claro que você não tem que mostrar aquilo que você não é, certo? E nem querer ser super mulher. Mas vamos acordar dentro de você o que você é verdadeiramente, certo? Exatamente. Vai passar. É isso que eu digo, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Vamos lá? Exatamente. E, assim, muito importante também a parte espiritual, né? Isso não pode faltar, porque quando você coloca a fé em Deus, até para você lidar com essa coisa da ansiedade, porque o tratamento também gera muita ansiedade, o que vai acontecer comigo, né? E também, mas será que eu vou conseguir que esse efeito? Eu posso dizer, para a glória de Deus, que quando eu fiz a minha primeira... Suporta, a primeira sessão, eu chamo de sessão, mas a gente, o termo técnico é ciclo, né? O primeiro ciclo de quimioterapia, nós havíamos orado, eu, meu esposo e um amigo, naquela semana, e aquele irmão, quando orou com a gente, Deus usou para dizer, olha, o Senhor está eliminando esse tumor, ele vai desaparecer. E quando foi o meu primeiro ciclo que a minha primeira ciclo de quimioterapia, no mesmo dia, assim, depois eu coloquei a mão, porque era palpável o tumor, e eu não encontrei mais. E para a glória de Deus, não voltou. E a minha oncologista, ela ficou surpreendida. Como você teve uma resposta tão rápida, né? Olha, e agora eu fiz no final... Exatamente, então... eu creio, sim, que, claro, a quimioterapia ajudou, mas o poder de Deus, ele é fundamental, a fé é fundamental, né? Sem a fé, o resultado provavelmente não seria o mesmo.
né? E eu fiz agora a ressonância, e a ressonância me mostrou aquilo que já era, né? Que a gente já havia constatado antes, não existe mais tumor, né? Ele desapareceram 2, aliás, que depois foi detectado o outro, né? Eu não cheguei a falar isso, mas era um principal e o outro que apareceu depois. O E os dois. o meu era um dentro do outro, um maior e um menorzinho dentro, e estava outro se formando. Então, a ressonância, né, deu agora essa. A ressonância agora mostrou isso que a gente já sabia, né, que ele havia desaparecido, os 2 tumores desapareceram, não se detectam mais tumores, né? Então, é muito importante que a pessoa fortaleça a sua fé, esteja orando, entregue a sua ansiedade a Deus, creia, né, que tudo está na mão dele, e não fique preocupado, o que vai ser amanhã? Não, viva o hoje, e faça o que estiver ao teu alcance hoje, né? Amém. E, assim, outra coisa também que Deus me despertou a fazer, né, usar essa experiência. Por quê? Por quê, Senhor, né? Por que eu estou passando isso? Usar essa experiência para atingir outras pessoas que passem pelas mesmas situações, aquela mesma situação, no caso, né? E Deus teve um dia que eu fiquei à noite sem dormir, e Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E eu comecei a orar, e Deus assim, veio na minha mente, assim, a voz de Deus, senta e escreve tudo que você está passando. E eu comecei a escrever, e eu estou escrevendo. Um livro aí poderoso, viu, Luciana? Ainda estou, né, porque ainda estou no processo, mas eu pode ter certeza que assim que eu terminar, mas já pode, vai ser a primeira mão. Se Deus mandou você escrever, querida, já era para você já ter começado, viu? E vai começar com certeza, já comecei. Sim, já estou escrevendo, e assim que eu terminar, certo? Exatamente, eu vou vir aqui no canal para estar apresentando. Isso, você vai voltar, sim. Com certeza. Com certeza. Outra exatamente. coisa também, sabe, Luciana, quando eu cheguei em casa, logo depois, porque eu fiz os exames em uma das cidades onde a gente tinha igreja, lá na Suíça, que era 28 quilômetros de distância, pertinho, 20 minutinhos a gente estava lá. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei banho, né, e fui para o quarto, eu já fui pegando o computador para olhar sobre, porque é assim que a gente vai logo para a internet para ver, futucar, porque são termos que você não conhece, entendeu? No Brasil, o povo, na minha terra, o povo nem falava o nome câncer, o povo falava CA, ou então aquela doença. Era assim. Não sei se aí também. São Paulo já ainda existe. Já é mais, né? Diferente. Mas lá no Nordeste é assim. Era aquela doença, tinha muito medo, muito tabu, sabe? Muita coisa em cima disso. Aquela doença, CA e tal. E lá na Suíça, não, sabe? Você está com carcinoma. Eu digo, meu Deus, o que é isso, sabe? São termos que você vai adquirir. Então, você vai pesquisar tudo. Então, sua cabeça está assim a mil. E minha cabeça ficou aí, eu comecei a pesquisar. Comecei logo a ficar nervosa com meu esposo e tudo. Ele, Marta, calma, porque ele não acreditava. Ele, você vai fazer o exame, mas não vai dar nada. Deus é contigo, não sei o quê. Gente, independente de Deus ser ou não, tem coisas permissivas. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Porque às vezes, a gente é o queridinho de Deus, nunca vai acontecer nada, porque eu faço a obra de Deus, não vai acontecer nada comigo, nunca vai chegar nada na minha casa, na minha porta, né? A gente sempre acha, como eu falei, que acontece com todo mundo, menos com a gente. E Deus, ele é como eu falo, faz chegar para o justo e o injusto, né? Enfim, ali naquela ânsia de querer pesquisar para saber até que o nível estava, sabe? Você não sabe nada, né? Se lhe pega de surpresa. Eu ouvi a voz de Deus, mas eu ouvi. Poucas vezes eu ouvi a voz de Deus. Tipo assim, por que temer tanto de morrer se vocês, bem assim, se vocês falam tanto em vida eterna? Que tapa de luva. Mas na hora eu sentei, arregalei o olho e fiquei assim, meu Deus, medo de que eu vou ter? Por que o cristão, principalmente,
que tem certeza da salvação, vai ter medo de, né, de uma coisa que vem para você como... Você devia estar alegre, que ia se encontrar logo mais rápido com Jesus, pelo menos. Você está me entendendo? Porque aí, às vezes, a pessoa olha para mim, acho que até minha psicóloga deve achar que sou louca, né? Olha para mim e, às vezes, ela está falando e eu estou assim, e dou risada. Por quê? Porque o processo dá muito mais medo do que se disser, não, vai. Você está entendendo? Porque a gente tem que ter essa certeza, independente de tudo, você precisa ter a certeza da salvação. E é isso que eu quero falar aqui para você hoje. Porque quando você tem a certeza da salvação, você não teme aparelho. Eu ia para os aparelhos assim, aí todo mundo dizia, faz isso, faz aquilo. Eu ia para o aparelho, dizia, ai, meu Deus, repreendia logo, né? Orava logo, assim, espiritualmente orando, tranquila, e conversava ali com o aparelho, disse, você está pensando, brigava com os aparelhos, né? É louco, isso é loucura, para o homem é loucura. Você está pensando que você vai... Não, Deus está aqui no controle de tudo, entendeu? E tudo que você disser aí é mentira. Vai chegar até a boca do médico diferente. Você está entendendo? É loucura, loucura mesmo. E, no entanto, até hoje estou aqui para a glória de Deus e vá lá, até a segunda vontade dele, porque depois disso, quantas pessoas já não... Sabe? Então, assim, a gente não pode temer de forma nenhuma. É o que eu falo, sabe, Luciana? É fácil para quem está de fora, certo? Eu também estou no processo, você está entendendo? Eu também estou no processo, eu não estou livre do processo, mas temos que estar com essa força, inclusive, para dar àqueles que estão precisando muito mais do que nós. Você está entendendo? Então, assim, tem momentos difíceis? Tem, mas vamos nos ajudar, mulheres, entendeu? Vamos nos ajudar. Vamos criar aqui essa corrente mesmo, inclusive em relação, né, a se tocar hoje mesmo. Faça você, né, um autoexame, certo? Vá para o seu banho ou amanhã, não sei se já passou o horário, que eu nem sei, que aqui já é madrugada, mas vá, se toque, conheça o seu corpo, conheça, inclusive, o seu organismo, certo? Eu acordava muito cansada. Sabe quando você já acorda querendo, parecendo que você nem dormiu à noite? Era assim que eu acordava. Então, assim, veja os sintomas do seu organismo. Procure entender um pouquinho, porque nosso organismo também fala, é como a Luciana falou, é igual um carro, viu? O carro a gente sabe, né? Deu alguma coisinha, você já tá ali. Tá para dizendo que vamos stop, né? Vamos parar, vamos analisar, vamos ver o que é que está, né, errando, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para que você venha ter uma vida plena, uma vida saudável, certo? Então, aqui eu quero agradecer de todo o meu coração, viu, Luciana? Porque não foi eu, não, viu? Deus fez aí contigo, te botou logo, tá vendo? Para quebrar essa ansiedade. E eu que era uma pessoa ansiosa e odiava esperar, tive que ficar paralisada esperando. Esperava tudo. Comida, bebida, Gente, eu fiquei 6 meses sem uma ducha. Sabe o que é isso? Sem entrar no banheiro e tomar ducha. Meu banho era na cama, colchão de água, entendeu? Era na cama. Ali vinha, até lavar cabelo, até pintar cabelo. Só porque eu tenho tudo, né? Foto. Era banho, fazer como banho de gato, que eu dizia. Mas você fica limpa, entendeu? Vinha aí, quando lavava o cabelo na bacia, assim, atrás. Ai, que vontade. Minha vontade era entrar. O dia que a gente só valoriza também, queridas, quando a gente perde. Porque hoje eu dou valor a um banho. Hoje eu dou valor a levantar da minha cama e pegar minha água, tomar meu banho, fazer meu café, entendeu? Coisas que, quando você está paralisada, você não sabe o que é isso. Escovar dente, tudo, você depender de tudo, entendeu? É terrível, mas você consegue. Tem pessoas que não têm mão, você vê aí, né? Toca com os pés, piano maravilhoso. Então, assim, a gente é muito acomodado e a gente também não agradece ao que a gente tem.
Então, hoje, cada banho que eu tomo, gente, você não está entendendo. Ou ali, eu oro ali, mas daquele chuveiro meu, que vocês nem imaginam. É a água descendo e eu, ai, Jesus, muito obrigada. Eu vou abrindo, sabe, Jesus, obrigada. Meu Deus, que delícia é você tomar um banho, sabe? E uma coisa tão simples que você faz diariamente que você nem nota, né? Então, assim, que vocês guardem isso no coração de vocês, aprendam a valorizar as pequenas coisas, né? As pessoas também, principalmente, que você nem imagina, são aquelas que às vezes Deus vai usar para você, as pequenininhas, né? Então, assim, Deus, ele não usa ninguém grande não, viu, gente? Porque Deus gosta de confundir. Ele pode até usar, ele usa grande, pequeno, não importa. Mas, numa hora dessa, Deus envia, né, pessoas para você que você nem faz ideia. Então, assim, que você venha com esse testemunho dela, com essa nossa forma de fazer você enxergar que é necessário você fazer o autoexame e ter também essa, como é que eu posso dizer, meu Deus? Que você venha enxergar realmente a necessidade que você tem de uma precaução, ok? Então, assim, que Deus lhe abençoe, viu, Luciana Guiar? Nós vamos, com certeza, voltar aqui com novidades, certo? Vamos também estar batendo nessa tecla mesmo, porque eu creio que existem muitas mulheres que vão precisar da gente, ok? Eu é que agradeço, foi uma honra participar com a irmã nessa live. Primeiro seu, depois de, das minhas seguidoras, todas lindas, maravilhosas, um beijinho, assim. Que Deus abençoe a todos que estão aí eu boto aqui no coração meu, Amém. Porque tudo aqui, eu tenho um coraçãozão de mãe, né? Então, assim, todas, tenho já a maior paixão já por todas. E que Deus abençoe cada uma de vocês. E a gente vai voltar com mais, né, Luciana? Deus quiser, Deus quer. No seu coração, muito obrigada, viu? Também aí ao seu esposo também, viu? Por toda essa... Ele parou do trabalho dele para a gente estar aqui, mas é por uma causa justa, ok? Com certeza. Beijo! Tchau!